Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E um livro, para ser incrível, ele não precisa reinventar a roda. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem um link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então, fechando suas compras e usando o cupom do canal, você ganha 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, amigos, hoje eu vou falar de um livro que ele não é a coisa mais inovadora da face da Terra, no que se refere a roteiro, mas ele inova onde ele precisa. E ele inova aonde a história vai se tornar fabulosa. E eu tô falando de Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Que livro, que experiência de leitura fabulosa. Bom, a gente vai tirar algumas coisas já do meio do caminho para a gente poder falar sobre os aspectos que eu gostei dessa história. Então, os aspectos mais óbvios. A gente vai acompanhar a Zelly, que é uma menina que eu vou tomar muito cuidado nesse vídeo, porque, obviamente, eu não sou uma pessoa negra, então eu preciso ter um pouco mais de cuidado sobre as coisas que eu vou falar. Mas, basicamente, a história da Zelly, uma garota negra, ela é uma descendente dos magis, que são pessoas que têm a capacidade de utilizar as habilidades, os poderes do orixá referente ao seu clã a qual ele pertence. Porém, a gente vai encontrar essa história num momento pós-morte da magia, onde a ligação do povo, dos magis, com os orixás foi quebrada. E a Zelly, então, vai partir numa jornada com pessoas muito improváveis, inclusive a princesa Amari, que é hoje em dia a filha do homem que destruiu a magia e comanda os magis como pessoas de segunda categoria, com mãos de ferro e muito sofrimento, e eles vão juntos tentar trazer o contato com os orixás de volta para essa terra. Eu não vou me prender muito aqui sobre aspectos de roteiro, porque o roteiro desse livro, como é que eu vou dizer isso? Ele me lembra Avatar. E não é o Avatar ruim, azul do James Cameron, é o Avatar bom, o do Aang. Por quê? A gente tem alguns arcos narrativos que ocorrem aqui, então a formação do grupo, o primeiro contato entre a Zelly com a magia mesmo, propriamente dito, o modo como ela vai entendendo essas novas habilidades que ela tem. Eles vão para um ponto mais ermo, onde eles têm contato com a obrigatoriedade da Zelly de usar essa magia. Eles encontram outras pessoas que estão fugindo desse governo totalitário daquela região e tentam formar uma vila meio isolada e que eles se protejam de alguma maneira. E aí a gente tem um confronto final com o vilão. Um vilão que não é passível de redenção. E é isso, eu me senti assistindo o Aang, em que o Aang tinha que descobrir como dominar os outros elementos, porque ele era o Avatar. Aqui, basicamente, a Zelly é a pessoa que foi escolhida pelos orixás para poder retomar a magia ao mundo, E os orixás sempre têm um plano. Então, a gente tem os pontos aonde esse livro é incrível. O primeiro de todos é que, apesar de você ter a sensação de que você sabe para onde esse roteiro está indo, você conhece essa história, você já teve contato com esse tipo de história antes, é divertido acompanhar, é prazeroso acompanhar esses personagens. E por que é extremamente prazeroso? Porque a Tomi Adeyemi, ela fez uma extensa pesquisa sobre religiões de matriz africana, principalmente no contexto da onde recebeu pessoas escravizadas. Então, Estados Unidos, aqui no Brasil ela foi para Salvador. Então ela tem uma facilidade em povoar esse mundo com coisas que a gente conhece.
E ok, com a gente eu estou fazendo um recorte muito específico de pessoas que tiveram contato com religiões de matriz africana. Se você tem contato, teve contato com religiões como a Umbanda e o Candomblé, você é presenteado com esse livro. Você é presenteado. Todo o sistema de magia, de coisa mística, né, aspecto místico desse livro, ele reside no axé. Ele reside nessa energia que as religiões de matriz africana falam, e os orixás, que nada mais são do que as deidades dessas religiões. Então, a Tomi pegou uma história que teria tudo para ser simples, né? Que se manteria apenas pelos seus personagens, e deu um sabor completamente novo nela. Todas as 10 tribos de magias que possuíam capacidades mágicas estão entrelaçadas com os orixás a qual eles prestam reverência. Então a gente tem Yansan, a gente tem Xangô, a gente tem Obaluayê, a gente tem Ogum, Iemanjá, e é tão prazeroso, porque a gente começa nessa história a começar a pensar, cara, quais são as outras habilidades, né? Os filhos de outros orixás, que aqui ela usa o termo, na verdade, né, irmãs, eles são irmãos dos orixás, quais são as habilidades dele? Por exemplo, o que os filhos de Iemanjá têm a capacidade de fazer? O que o filho de Xangô tem a habilidade de fazer? E isso está intrinsecamente ligado ao conhecimento que a Tomi tem dessas religiões, o domínio que ela tem dessas religiões. Tudo isso de uma maneira tão respeitosa, tão prazerosa. Ela não pegou o continente africano e transformou ele única e exclusivamente num ambiente mágico europeu em que ela só trocou as habilidades mágicas por orixás. Ela pegou o continente africano e toda a sua pluralidade, toda a sua riqueza cultural, a sua ancestralidade, e escreveu um livro que, além dele ter um roteiro redondinho, porque ela não se preocupou em ser a coisa mais inovadora e quebradora de paradigmas, ela construiu um mundo onde essas religiões de matriz africana são as protagonistas. Ela é a protagonista, os orixás são protagonistas, o modo como esses povos se relacionam com a sua fé é o protagonismo. E o mais legal de tudo, cara, e isso aqui eu vou dar o elogio para a editora Roku, que manteve isso na tradução, eles escrevem em Yorubá. Todos os nomes dos orixás, o próprio modo como eles escrevem a grafia de axé obviamente, eu não estou pronunciando como se deveria pronunciar em Yorubá, porque eu não sei Yorubá. Mas eu conheço a religião, então eu consigo identificar a que aquilo está se referindo. O que é o axé, o que é Xangô, o que é Iemanjá. Então, é prazeroso. Então, a gente tem uma história prazerosa, por razões óbvias. A gente tem uma ambientação plural, colorida, bonita, inovadora, que a gente não tem o contato que deveria com esse tipo de cultura, trabalhada de um jeito prazeroso para funcionar para o roteiro. E a gente tem uma autora muito hábil, que sabe quando parar, sabe o que ela deve ou não fazer, sabe aonde ela pode pesar um pouquinho mais a mão na sua supressão da descrença. Então ela sabe com o que ela está trabalhando. E as personagens são maravilhosas. A gente tem a Zélie, a gente tem a Mari, a gente tem o irmão da Zélie que acompanha, que é muito legal. A gente tem os capítulos, né? Eles são escritos muitas vezes intercalando o ponto de vista. Então você tem um capítulo pela Zélie, aí a continuação daquela cena é contada por outro personagem, de um outro ponto de vista. Então é prazeroso o modo como a escrita é muito sofisticada para esse tipo de história que a gente está tão acostumado, uma fantasia. Ela domina muito bem esses elementos de escrita e domina muito bem a história e o mundo que ela está retratando. Aí vocês vão perguntar, é 100% perfeito esse livro? Cara,
Existem aspectos que eu não necessariamente gostei. Em alguns momentos parece, tipo, chega um determinado momento da história que você sabe que ela não vai terminar naquele ponto, porque você ainda tá, tipo, em 60% do livro e, de repente, as coisas ficam muito boas, e aí você fala, ok, vai acontecer alguma desgraça, então é meio... Esse aspecto da previsibilidade da história, às vezes pode te perder um pouquinho, às vezes teve algumas partes que eu verdadeiramente fiquei meio... ok, eu sei o que vem por aí, então não dá pra você se enganar com a história. E, particularmente, eu não gosto tanto do romance. Eu entendo da onde ele nasce, mas eu não sei se eu gosto. Eu acho até um pouquinho problemático, se a gente parar pra pensar. Mas vamos ver no segundo livro como isso é retratado. No primeiro livro, que nem eu falei, dá pra entender a motivação dos personagens. A Tomi, ela é muito hábil em explicitar o porquê algumas coisas estão sendo feitas, ditas e estão acontecendo. Mas acho que são pontos aí que eu meio que me deu uma... poderia ser um pouco melhor. Então é um livro que, se você lê de coração aberto, sabendo que você vai ler uma aventura fantástica, você acaba sendo presenteado com momentos muito bonitos. Então, a gente tem a discussão sobre a grande chacina que ocorreu do povo da Zélia, inclusive quando a mãe dela faleceu. A gente tem a visão de um monarca extremamente arrogante que não vê a magia como uma coisa boa e tentou extirpar ela do mundo por razões pessoais. A gente tem pessoas dessa própria monarquia tentando fazer a coisa certa a ser feita, e muitas vezes a decisão é tomada porque no passado eles não tomaram essa decisão e alguém sofreu. Então agora eles estão tomando para que outras pessoas não sofram. Então existe uma beleza nisso, existe uma finese em como, cara, às vezes, por mais difícil que seja, a gente tem que fazer a coisa certa e não a coisa que é cômoda. E o que eu acho muito legal é que a gente tem uma autora negra escrevendo um livro que se passa majoritariamente com pessoas negras, e ela trata sobre o preconceito de uma maneira muito legal. Porque as pessoas que não são magi têm preconceito com eles. Eles são humanos de segunda classe. Então ela faz alegorias muito inteligentes. E essas alegorias, inclusive, funcionam para a gente entender a relação de certos personagens. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, que é a própria questão da Princesa Mari. Ela tinha uma magia que trabalhava no Palácio Real, e elas eram muito amigas. Essa magia era a pessoa que dava força, que no meio daquela vida difícil que ela tinha por conta do pai, ela podia sorrir, ela podia ser feliz. Só que ao mesmo tempo, só tratar essa pessoa bem, que foi o que a Mali fez, né? Só ser amigo dela não é o bastante para as pessoas que sofrem preconceito e são marginalizadas. Você ser amigo de uma pessoa que a sociedade diz que não é para você ser amigo porque elas são cidadãos de segunda categoria, é o mínimo de humanidade. Não é que você está sendo incrível e contra a cultura. Você está sendo um ser humano minimamente bom. Assim, o mínimo de moral você possui. Então, o modo como a relação dessas duas é retratada e como a Mali começa a perceber que só não ter feito essa pessoa sofrer na mão dela não mudou a situação dela, porque ela, com os seus privilégios de ser uma princesa e ser do povo que estava dominando aquela região, não foi o bastante, não é o bastante para uma pessoa que sofre preconceito. Eu não sei vocês, eu acho essa alegoria muito clara para as pessoas que não pertencem à minoria, ou melhor, para todas as pessoas que olham as minorias com o próprio viés do próprio umbigo. Então, eu genuinamente acho muito inteligente o modo como isso foi feito nessa história. Bom, algumas informações então do livro. Ele tem 560 páginas, foi publicado pela editora Rocco, inclusive a Rocco já publicou o segundo volume. Ele originalmente foi publicado aqui em outubro de 2018 e ele está saindo pelo preço de
R$ 59,90 nos sites especializados. E minha última recomendação é um livro de uma autora negra sobre personagens negros. Eu adorei e por isso estou aqui gravando o vídeo. Mas se você se interessou, eu recomendo que você vá procurar e ver o review de pessoas negras. Tem muitas pessoas negras aqui no Booktube, e, enfim, no BookTok e no BookTwitter e etc. Existem muitos produtores de conteúdo negros que fizeram vídeos sobre esse livro, sobre a duologia como um todo, e eu sinceramente recomendo que você vá olhar. Agradeço você ter visto meu vídeo, mas vá prestigiar essa galera e o vídeo deles também. Vou deixar aqui na descrição uma listagem de alguns influenciadores que eu tenho mais proximidade e ouvi o vídeo, para que vocês também dêem uma olhadinha. Mas é isso, gente. Deixa nos comentários se você já leu, pretende ler, gosta dessa história. Mesmo histórias com roteiros que a gente olha falando, é um pouco simples talvez, eles trazem coisas muito únicas pra gente enquanto leitor, né? Ainda mais se for bem trabalhado e bem escrito. Então, recomendo fortemente. E recomendo também que você dê uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.